Então você está com pouco dinheiro e mesmo assim quer investir. Você só tem R$10. Então com apenas R$10 você consegue escolher um fundo imobiliário que te paga dividendo todo mês. E esse fundo ele é diversificado em mais de 30 ativos. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar as características e qual fundo é esse. Então fala meus queridos que estão com o nome no Serasa, ou os que também não estão, tá? Meu nome é Wellington, trago aqui alguns vídeos comentando um pouco sobre fundos imobiliários e hoje eu quero trazer para vocês o Kiso 11, tá? Esse aqui é um fundo que está aí no mercado faz pouco tempo, ele chegou ali por volta de 2020, para ser mais exato, no dia 8/10/2020 foi criado o famoso Kiso 11. Esse aqui é um fundo, tá? Que tem como gestor a Kilima, e bem, o fundo, eles seguem o índice Suno. Então, eu vou trazer aqui algumas informações para vocês, mas basicamente, o Kiso 11, ele é um fundo de fundos. O que significa isso? Ele é um fundo que ele chegou no ano de 2020, e a função dele é fazer o quê? É comprar alguns ativos de fundos imobiliários, ele recebe esses dividendos, e aí eles passam os dividendos para a gente. Olha que beleza! Então quer dizer, Wellington, que com apenas R$10, eu consigo fazer uma pessoa estudar os ativos para mim, sem eu ter que fazer nada, porque eu só vou comprar a cota. E aí esse indivíduo vai lá, ele estuda os ativos, ele vai escolher os 30 melhores, e aí eu ainda vou receber por isso? E é exatamente, esse fundo ele é muito bom por conta disso. Então pessoal, como eu disse para vocês, o fundo ele tem uma gestão ativa. Então funciona mais ou menos da seguinte maneira. Tem uma pessoa que ela vai lá, ela analisa, né? Ah, fundo X, fundo Y, opa... Mas espera aí, ele pode escolher qualquer fundo? Também não é assim. Para esses fundos fazer parte da carteira do Kiso 11, eles têm que seguir alguns critérios, tá? Quais são esses critérios? Ele não pode ser um fundo de fundos. Então, por exemplo, o fundo Kiso 11 não pode comprar um outro fundo que seja um outro fundo de fundos, porque daí tem muita taxa. Eu vou chegar na parte de taxa, mas aí vocês vão entender como que funciona, tá bom? Kiso 11, ele também não compra ativos que seja monoativo. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o XPLG na minha carteira, tá? O XPLG, ele é um fundo de galpões logísticos. E ele tem galpões espalhados pelo Brasil. Então o XPLG, por exemplo, não poderia ter apenas um galpão, tá? Agora que usando de exemplo, tá? O XPLG, como eu estou vendo aqui, tem 13 ativos, sendo ele em 6 estados. E olha que legal, tá? Mas o XPLG é um fundo que eu tenho em carteira e o Kiso 11 também tem o XPLG em carteira. E uma outra característica que o fundo tem que ter, para que o Kiso 11 coloque ele ali dentro dos seus ativos, é ter pagado um dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses, tá? Então assim, se é um fundo que não está pagando, ele não vai fazer parte. Uma última coisa, tem que estar ali fazendo parte do IFIX, tá? Acho que isso aí é um padrãozinho, né? A gente está falando de Suno. Suno, eu particularmente confio bastante na Suno, não sei vocês. E aí, você confia na Suno? Pessoal, agora é o seguinte, lembra que eu comentei sobre taxa? Agora fica uma perguntinha aí no ar. Tem taxa de administração? E, pessoal, pensa comigo, será que tem alguém que trabalha de graça? Eu particularmente acho que não. Porque, por exemplo, até o relógio que eu tenho ali do outro lado tem que colocar pilha, né? Então tem uma taxa, mas é uma taxa bem baixa, tá? É de 0,60% ao ano. Então, assim, é muito, muito, muito tranquilo. Tendo em vista que esse fundo, ele investe em ótimos ativos, a gente tem uma pessoa que está trabalhando e ela escolhe os melhores ativos para que a gente fique tranquilo, tá? Inclusive, você tem o Kiso 11 em carteira? Se você tiver, deixa nos comentários aí, tá bom? E, bem, o Kiso 11, então, por tudo que eu falei, ele é muito parecido com o ETF, tá? Só que ele tem uma diferença, na verdade ele tem algumas, mas eu acho que a diferença principal é que como ele paga todos os meses proventos, isso aí vai diferir um pouco ele, tá, de um ETF. Então ele é um fundo imobiliário. Pessoal, essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, não tirei da minha cabeça, tá bom? Eu peguei do próprio relatório que a Kilima, eles disponibilizam pra gente mensalmente. Pessoal, e agora eu vou compartilhar um pouquinho da minha tela aqui com vocês, tá? Pra gente poder estar vendo essas informações e aí a gente vai chegar num consenso junto. Será que vale a pena? Então vamos lá. Kiso 11, tá? Como eu disse para vocês, um fundo aqui da Kilima, 144 mil negociações diárias. Ele é um fundo assim que ele recentemente chegou aqui na bolsa, né, como eu já disse para vocês, só que ele tem muita negociação, tá? Ele é um fundo muito interessante devido a todos esses pontos que eu acabei passando aí com vocês. O último rendimento dele foi de 0,7 centavos, 0,07, tá?
Então ele custa aí R$ 8,31 hoje. Ele está pagando 0,84% de dividend yield esse mês. Kiso 11, a coisa de 2 meses atrás, estava muito, mas muito barato, tá? E agora ele acabou ficando caro porque praticamente todos os ativos tiveram uma bela de uma alta. Inclusive fiquei muito triste com isso, mas fazer o que, né? A gente está no game, faz parte, vamos para cima. Ele tem um patrimônio líquido aí de 389 milhões. É um fundo, como eu disse, recente, ele é pequeno, mas como ele é um fundo recente, né? Então isso daí faz parte. Agora o valor patrimonial do Kiso 11 é de R$ 8,82. Hoje ele custa R$ 8,31, o que significa que ele ainda está com desconto, beleza? Então você ainda consegue comprar ele com um leve desconto. O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está de 0,94. Então quem comprar o Kiso 11 hoje, tá? Tô fazendo esse vídeo na data 10/9. Na verdade hoje você não vai conseguir comprar, porque é um sábado. Ali quando você for comprar, você ainda pega ele com um leve desconto. A rentabilidade do Kiso 11 no mês foi de 5,96%. Então ele teve uma alta legal aí no preço, viu? Como eu já comentei com vocês, ele é um fundo de fundos. Kiso 11 tem por objetivo seguir a carteira teórica de ciência de referência da Suno. Também já disse isso para vocês. Os dividendos aí dos últimos 12 meses, tá? Que eu acho que isso é uma informação muito legal de vocês estarem acompanhando quando vocês forem escolher um fundo para colocar na carteira. Só queria lembrar que isso aqui, ó, vou falar pertinho do microfone. Não é recomendação de compra, viu? Quem sou eu para recomendar alguma coisa para vocês? Mas enfim, nos últimos 12 meses, o fundo pagou em torno de 9,93% de dividendo, tá? Então quem ali comprou uma cotinha, passou um ano, recebeu quase 10% do preço da cota e sua cota se valorizou, porque um ano atrás ele estava bem mais barato, viu? E por fim, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação do Kiso 11, onde em 12 meses, quem deixou essa grana na poupança aqui, ó, o Funds Explorer já faz esse papel pra gente, mas ele mostra que a pessoa ganhou R$ 983 reais. E agora aqui por fim, só vou mostrar uma diferença em porcentagem que eu acho legal. E agora aqui por fim, a gente vai fazer a comparação, mas o Kiso 11, ele rendeu 173% a mais do que a poupança. Então, acho que foi um rendimento muito bom, viu? Pô. Pessoal, acho que sobre o Kiso 11 era isso, tá? E agora fica aí no ar. Vale a pena? Eu acho que assim, para quem não tem muito tempo para estudar e procurar sobre ativo por ativo, o Kiso 11 já é um ótimo caminho. Porém, ele está ficando caro. E lembra que tem a taxa de administração, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração. Hoje a gente não compra mais o Kiso 11 com desconto tão grande como a gente comprava alguns meses atrás. Porém, ali na opção, até R$10 mais ou menos. Se você tem pouco dinheiro e está querendo diversificar um pouco mais a sua carteira, talvez valha a pena. Agora vai depender de você. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever no canal. E bem, por hoje é só, certo? Valeu, falou e fui!